Bem-vindo ao canal Chico Pira. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um amigo meu, o Gil, que é um grande especialista tanto em artes marciais quanto em meditação. E eu sempre tive muita curiosidade para entender qual que é a relação entre meditação e artes marciais. A gente sempre vê nos filmes de Kung Fu, né, os mestres como grandes meditadores. E hoje o Gil vai explicar para nós aí. E aí, Gil, como é que tá, cara? Tudo bem, feliz de estar aqui com você, Chico, né? Chico é um grande amigo, já antigo, né? Ele já veio aqui, né, que eu moro no sítio em Joinville, na estrada do Quiriri, né? Então a época era roots, agora eu tô arrumando, tá ficando um pouco mais familiar agora. E aqui, então ficou bem contente desse convite, ele também é um amigo de prática, né? Irmão de Sangha, né? Então a gente vem se acompanhando dentro das tradições contemplativas, com o budismo. E eu tenho dedicado minha vida para arte marcial, uma boa parte. Nos últimos 8 anos também tenho me dedicado ao budismo tibetano em si, né? Então eu tenho feito um pouco dessa... Inevitavelmente, né? O que eu mais dediquei a vida é arte marcial, agora tem o budismo e essas práticas. Não tem como eu não linkar, né? Por essas tradições virem também do Oriente, onde tem muitas conexões na história de tudo isso. Então esse... Eu sempre vi em filme, né? Como o Chico falou, né? Filmes, coisas, quando eu era novo, né? Mas hoje eu estou tentando olhar de um lugar mais maduro, assim, da própria experiência da prática, não tão romântico. Como que eu consigo realmente fazer isso de maneira prática, né? Isso. Então eu tenho tentado fazer esse trabalho nesses últimos anos aí, conectando essas abordagens, assim, né? Gil, como que você se iniciou nas artes marciais? Você lembra que idade você tinha? Lembro, a gente tava com... sempre gostei de algo de luta. Eu fazia algumas coisas com meus amigos, né, de luta, né? A gente amarrava uma toalha na mão e treinava, né? Até que a gente se machucava às vezes, né? Não sabia bem, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu fui foi com o boxe. Acho que eu tinha uns 14 anos de idade, não me lembro bem. Daí era o primo de um amigo meu, que era lutador e treinava e tal. E foi no quintal dele, nós era criança. Ele tava mais ele era jovem, ele tava mais a fim de treinar, assim, ele não queria, acho que, dar muita aula naquele momento. E eu lembro que a gente fez um monte de exercício, colocou umas luvas lá e na época eu lembro que a luva era ainda preenchida com crina de cavalo. Nossa, ela pesava muito na mão, assim, sabe? E eu lembro que o primeiro sparring que eu fiz na vida foi nesse primeiro dia de aula, assim. Era um amigo meu que ele parecia o Muhammad Ali, assim, que dançava, assim. E ele me bateu um monte, assim, que eu chorava de raiva. Assim. Aí foi bom daí, porque quando eu era antes, né? Quando eu era bem mais novo, criança, se hoje você me vê aqui, mas eu era muito nervoso. Nossa, eu tinha um ódio, assim, sabe? Se me provocassem, eu chegava a ter até uma... Eu tinha uma faca de inox de pão caseiro, assim, em casa, na vila que eu morava, quando os piás maiores, assim, provocavam, avacalhavam os menores, eu pegava essa faca, colocava nas costas e corria atrás deles. De tanta raiva, só que eu nunca acho que ia dar uma facada em alguém, né? Mas eu era muito nervoso, assim, muito bravo, assim. E eu acho que quando eu pude, nessa primeira aula, chorar, ficar com raiva, não conseguir bater, eu vi que posso mexer com essa energia, né? E aquilo me chamou muita atenção, assim, né? De lidar, né? E eu lembro que a partir dali, então, nunca mais parei, assim, né? Fui trocando de professores, mas esse foi o primeiro contato, foi com boxe, numas luvas que eram preenchidas com crina de cavalo, e eram os socos doídos, e eu cansava o braço porque pesava muito a mão. E essa foi minha experiência, apanhando e chorando, assim, né? Um pouco, né? Num treino de boxe, assim, né? Sem muita noção, assim. Então, esse foi meu primeiro contato. Só que eu pude expressar totalmente essa raiva ali, totalmente essa agressividade, e ninguém questionou, ninguém me julgou por eu chorar, querer e fazer. E eu pude aprender ir lidando com aquilo com o tempo, assim, né? Então, aprender a apanhar. A primeira coisa que eu aprendi é apanhar, porque eu só apanhei durante muito tempo, entendeu? Eu não tinha nenhuma chance contra outros rapazes, assim, né? Então, isso acho que foi um bom aprendizado já na arte marcial, né? Aprender a apanhar, assim. E depois você seguiu praticando por outras artes marciais, depois do boxe? Sim, tinha uns amigos na época também, segui com essa pessoa. Esse professor também, ele gostava muito de Bruce Lee, ele também treinou outros estilos de Kung Fu, né? Na época, acho que Shaolin do Norte, tinha algumas... Ele sabia um pouco de Wing Chun, acho que a primeira coisa que eu vi foi com ele, assim, né? Ele tinha do Wing Chun. Wing Chun é um estilo de Kung Fu, né? Que o Bruce Lee praticou na juventude, que era um ator famoso, né?
Então, tem um boneco de madeira que tem uns troncos e tal. Então, eu tive os primeiros contatos ali um pouco com ele, com boxe, com isso. Aí, esses foram os primeiros contatos. Às vezes também, depois a gente não treinou mais muito com ele, nós mesmos pegava a luva e treinava com os amigos, assim, meio com cuidado, às vezes sem cuidado. Também treinava um pouco de jiu-jitsu. Tinha uns amigos que estavam começando, eles tinham um tatame em casa, eu ia lá me enrolar com eles, assim, né? A gente não tinha muita técnica, assim. Hoje acho que eles já são até bem graduados e coisas assim. Mas eu já gostava de mexer nisso, né? Aí na cidade de Paranaguá, onde que eu nasci, aí eu acabei me conectando muito com as artes marciais chinesas em si, né? Comecei a ler sobre Bruce Lee, e vi que tinha uma filosofia por detrás do que ele mostrava, né? E aí tinha os filmes de Kung Fu, eu lembro que eu aluguei todos da locadora que tinha, de fita ainda. E até me proibiam, você já alugou esse, entendeu? Eu tinha que pagar uma taxa lá porque tinha alugado muitas vezes, tinha uma coisa assim, né? E aí... Porque daí eu ficava naquilo, mas pra mim tinha uma conexão muito profunda que era além da arte marcial sempre, né? Não era tipo só sair no soco e coisa assim, tinha algo que eu buscava naquilo ali, por mais que eu tinha um ímpeto e uma energia ainda agressiva ainda a lidar, assim. Então eu comecei a procurar professores que tivessem ligação com Kung Fu, com artes chinesas, que eu vi que ainda estavam bem vivas nessas artes chinesas, tinha algumas filosofias. Eu acho que é uma questão, falando budistamente, assim, é uma questão kármica, assim, né, com aquilo ali. Porque tinha artes japonesas também, karatê, eu nunca me conectei tanto, apenas admirava, assim. Mas essas artes chinesas eu acabei me conectando, assim, sem uma explicação, assim, né. E aí fiquei procurando, treinei com um professor, com outro, e aí sempre questionava os professores, a conduta moral, sempre foi muito chato, assim, de como era. Porque em si, eu buscava aquele mestre do filme, né? Entende? Que era bom de luta, mas ele tinha uma mente equilibrada, né? E aí Aquele velhinho de barba branca, isso? Isso. Mas aí a pessoa era bom de luta, e quando eu me aproximava, ele era todo desequilibrado, às vezes, mentalmente, né? Um monte de coisa, aí eu ficava desconfiado, assim, né? Aí eu fui amadurecendo com isso, né? Fui procurando professores, depois aprendi Wing Chun em Curitiba com um professor, que é o Cléo Pereira da Costa, foi meu primeiro, chama-se Ring, irmão mais velho, nesse estilo do Wing Chun Kung Fu. Eu acho que foi, agora deu ruim de data, assim, sei lá, mais de 15 anos atrás, 20 anos quase. Acho que tinha 19, 20 anos, não lembro. E aí foi esse primeiro professor de um estilo específico. Eu treinei com vários professores que não eram bem professores, mas aí em Curitiba, acho que eu ando de 2001 agora, se não me engano, aí eu aprendi com esse professor. Ele fazia parte de uma linhagem, né, que vem do grão-mestre Ip Man, que esse mestre Ip Man foi o mestre Bruce Lee, também do Wing Chun. Aí entrei dentro de uma organização, tive professores que vinham da Alemanha, daí fui galgando uma coisa que estava mais estruturada, assim, dentro de uma linhagem, e ali fiquei, seguindo, me dedicando. Eu lembro que eu trabalhava de servente e pedreiro, minha mãe não deixava fazer outra coisa, né, meu avô também não queria, mas era só pagar as viagens, eu ia de Paranaguá a Curitiba para treinar, né. Aí dava metade para minha mãe, e a metade eu gastava tudo em passagem e mensalidade, né. Eu fazia esse trâmite, assim, por uns anos, assim, né. Aí fui seguindo assim um pouco, né? Até que em 2004, aí surgiu a oportunidade de fazer um exame para instrutor assistente, né? Tipo como se fosse um estagiário para instrutor. Aí eu fiz, passei do teste e eles me autorizaram a começar a dar aula em Paranaguá. Eu comecei na garagem da minha casa. Assim, arrumou a garagem, coloquei um boneco de madeira, fizemos algumas... O último acerto que eu peguei numa empresa que eu trabalhava, larguei o trabalho, larguei tudo. E aí comecei a dar aula, assim, uma coisa meio... sem pensar, assim, né? Então esse foi um pouco o começo, assim, das coisas, como que eu fui seguindo, assim, né? Mas sempre buscando esse aspecto interno, de alguma forma, mas ainda era um pouco confuso para mim, antes de eu conhecer o budismo, assim. E me fala uma coisa, assim, dentro dessas linhagens de Kung Fu, existe já a meditação como a gente vê nos filmes, assim? Quando eu falo meditação, eu sei que você está entendendo, mas às vezes se o público não estiver entendendo, eu quero dizer treinamento da mente, né? Quando eu estiver usando esse termo aqui hoje sobre meditação, não necessariamente aquela meditação sentada que a gente imagina, mas a meditação como um treinamento da mente. Dentro dessas linhagens, você já encontrava alguma coisa sobre esse tipo de treinamento de mente? Então, nos últimos tempos, né, eu fiquei muito crítico a tudo isso, assim, né, também olhando, mas fiquei pesquisando, né, então, para mim, né, mas essa é a minha opinião, eu acredito que no passado, isso era muito claro, assim, era quase que
Por isso que eu acredito que talvez, como esse método estava claro, talvez eles tinham as instruções, mas hoje eu entendo um pouco que é uma coisa chinesa, que tem vem do budismo Chan, do Zen, do taoísmo, eles não estão tão detalhado, por exemplo, a gente vem no budismo tibetano, e o budismo tibetano explica tudo, entende? E às vezes essas outras linhagens não falam muito, vai lá e senta, entendeu? Vai lá e faz. Então, tem essa, não fica dando tudo caminho, estágio, e o caramba, como os tibetanos têm tudo catalogado, as coisas assim, né? Então não são bem assim, né? E, porém, o que eu percebi, que a instrução de mente em si era bem rara. O que fazer com a mente? O que acontecia, que eu percebia, é que alguns exercícios você naturalmente ia desenvolvendo como um treinamento da mente. Por exemplo, mesmo formas, né? Ou kata no karatê e coisas assim. Isso ajuda na concentração, no alinhamento. Mas, se você não souber o que está fazendo com a mente, já consegui, por exemplo, o mestre chinês, assim, aí eu ia perguntar para ele qual era a instrução de mente, ele não sabia, entende? Então eu questionava que às vezes, por exemplo, se uma pessoa praticou muito tempo algo e ela não desenvolveu uma mente mais equilibrada, eu achava que alguma coisa no método estava errado. Mas em si, o que eu percebo na minha experiência é que às vezes não tem, pelo menos eu não encontrei tanto, né? A não ser quem já veio de um praticante dentro do budismo, de uma tradição contemplativa, que ele saiba claramente o que está fazendo com a mente. Por exemplo, eu posso fazer um movimento, mas a minha mente ainda está distraída, sabe? Claro, quando ele exige muito detalhe, muito refinamento desses movimentos, aí exige a minha atenção, né? Mas como não é uma instrução muito clara, né, às vezes se perde, né, um pouco. Eu acho assim que, por exemplo, se uma pessoa tem a instrução do treino da mente formal, da meditação, que sabe cultivar a atenção plena, quando a mente se perde, como volta, ela tem um potencial muito maior, por exemplo, de quando ela fazer o movimento, seja lento, ou seja, mesmo que só faça um Muay Thai, assim, boxe, e vai socar um saco de pancada, fazer exercício, ela tem um potencial maior. Se ela não tem a instrução clara, que eu acho que a maioria das tradições de artes marciais, eu não vejo isso tão claro, pelo menos eu não conheci, né, pessoalmente, ela pode conseguir atingir esse estado, só que demora muito mais. Por o método não está claro, entende? Por exemplo, meu professor de Wing Chun, Sifu Semil, né, que é um turco, ele é muito curioso, porque ele é muçulmano, né, mora na Turquia, eu nunca vi nada de meditação específico. Mas ele tem uma mente de alguém que parece que meditou, entende? Mas tem pessoas que podem ser alunos deles também e outros, e não tem a mesma mente com ele, fazendo o mesmo tempo que ele de treino, até mais. Mas é o que eu percebi na convivência com ele, que ele intuitivamente, eu lembro uma vez nós estávamos numa piscina, sentado, aí estava silêncio e estava relaxado. Ele perguntou, isso que é meditação? Ele perguntou. Falei, mais ou menos isso, vai relaxando, né, vai olhando. Mas ele fazia aquilo pelo treino dele, pela disciplina, mas ele chegou meio assim, um tiro de sorte, entende? Aí é interessante, ele tem uma boa mente, ele sabe relaxar, quando ele vai fazer um movimento, ele relaxa bem a musculatura do rosto, você percebe o relaxamento do corpo. Só que ele não aprendeu aquilo formalmente, entende? Ele chegou, ele não sabe me ensinar aquilo, por exemplo. Eu consigo olhar e ver que ele faz isso. Então, é isso que eu vi, assim, né? Então, muitas artes marciais fazem, mas o que a pessoa leva 20 anos, talvez, para um estado da mente, talvez se ela tem o treinamento formal da meditação, a técnica, ela atinge muito mais rápido aquilo, porque ela sabe o que está fazendo. Então, é isso que eu vi em muitos treinos. Muitos mestres chegam naquilo, mas muitas pessoas treinam também o mesmo método e não chegam. Estão mais velhos, mais desequilibrados, mais rabugentos, mais... Aí eu ficava desconfiado, minha dúvida era essa, assim, a pessoa treinou a vida inteira. E tem a mente pior do que qualquer um que tá ali, sabe? Que não faz nada. Aí eu ficava curioso, assim, era uma tristeza para mim. Porque eu pensava, como que pode, né? Algo tão precioso que eu achava, e a pessoa tá com a mente dela assim, 20 anos fazendo isso. Aí, a meu ver, eu acho que no decorrer dos tempos, muitas coisas vão se perdendo dessas instruções da mente, sabe? Eu acho que também por causa da linguagem, né, do chinês, o japonês, ou como que aquilo se passa para o nosso idioma. Quem é tradutor sabe que uma coisa vai se perdendo quando se traduz, né, a cultura, a questão do ocidental querer pegar uma coisa e querer tirar só uma parte daquilo, entendeu? E esquecer... Por exemplo, eu estava lendo um livro de Muay Thai tradicional, eles fazem shamatha, que é uma prática que tem lá, porque lá tem tradição budista, começa com shamatha.
Pô, tá lá escrito Shamatha, entendeu? Então, pô, interessante, né? É um praticante de Muay Thai que já sabe meditar desde o começo. Formalmente, dentro de uma tradição budista. E aquilo vai perdendo, né? Eu só descobri que, pra mim, assim, eu acho que tem muitas linhagens que eu não conheço, depois que eu não falo, talvez é o que eu vi, né? Mas eu não conheci tudo. Eu conheci um professor que tinha instruções de mente interessante, era um chinês. Não conhecia ele, né? Eu li sobre ele. Que era o Wang Shanzai. Ele era um mestre de Ichuan. Ele criou um sistema. E eles faziam muito uma postura que se chama postura da árvore. Tem quem faz Tai Chi, tem alguém aí que conhece. É uma postura parada, faz tipo um círculo com a mão, assim, sabe? Em si. E ele dava instruções. É muito curioso, porque ele dava algumas instruções parecidas com Shamatha. Alguém conhece como ou tipo de mindfulness, talvez mais conhecido hoje, de atenção plena. Mas ele, na descrição dele, dos textos dele, de 1940 ali, era algo que ele desenvolveu, entendeu? Não era algo que ele aprendeu com o mestre dele. Ele foi vendo, foi conhecendo, aí ele colocava essas instruções ali, até numa linguagem bem simplória, mas era de experiência pessoal, né? Aí nessa fase eu percebi que em 1940 e antes lá na China teve a Revolução Chinesa. Então o próprio comunismo lá chinês, muita coisa, tentou destruir muitas dessas coisas. Então muitas coisas se perderam ali, nesse momento também, sabe? Então eu acho que antes dessa época, alguns tinham muito mais preservado e talvez depois isso foi se perdendo, esses detalhes, né? Talvez tenha professores que tenham as linhagens vivas e preservadas e esteja mais claro esses detalhes que talvez eu não tenha conhecido, né? Não treinei com tudo. Mas é nisso que eu vi, assim, por exemplo, quem vem talvez do Kendo ou Kenjutsu, que tem artes da espada, eu vejo que ainda tem uma instrução muito mais parecida com o Zen, assim, sabe? Ainda parece mais vivo. Nunca treinei muito, assim, mas tem um pouco disso, assim, né? Então, as artes japonesas eu não conheço muito, como o Aikido, por exemplo, que ainda tem o mestre Morihei Shiba, não é tão antigo, então tem esse aspecto, assim. Mas mesmo muitos professores que eu conheci, não tem tanta clareza do treinamento da mente se ele não está dentro de uma tradição específica que faz isso, entende? Ele sabe, é um pouco intuitivo de treinar, mas não é. Ele não sabe exatamente o que está fazendo com a mente dele, entendeu? Sabe? Que é o que eu aprendi no budismo. Eu sei que isso é assim, eu faço assim com a mente, quando eu me distraio eu faço isso, quando eu me perco eu relaxo. E eu acho que isso dá maior clareza. Então isso mudou totalmente minha perspectiva na prática da arte marcial, né? Isso um pouco assim. Eu acho que o que você falou agora, que talvez quando os ocidentais, né, foram buscar lá, eles talvez não foram buscar essa parte do treinamento da mente e foram muito mais buscar um treinamento do corpo, né? Também, mas porque realmente a gente tem essa imagem que vem dos filmes de Kung Fu de que os Shaolin do Norte, os Shaolin do Sul estavam lá sempre treinando a mente ao mesmo tempo que estavam treinando o corpo, né? E eu já vi relatos de alguns lutadores assim que eles falam que se eu tiver que pensar na defesa, se eu tiver que pensar no golpe, não dá tempo, né? Numa luta, num torneio, aquilo é muito rápido. Então, eu não posso pensar no golpe, eu não posso pensar na defesa, ela tem que sair automática. O meu corpo ele tem que fazer aquilo no modo automático. E você é um lutador muito rápido, né? Então, eu imagino que você já chegou nesse estágio de que os golpes acabam sendo automáticos, você não precisa pensar, né? Você consegue correlacionar isso com esse treinamento da mente? Sim, então tem dois aspectos aí, eu percebo assim, né? Um pode ser porque a gente cultivou um condicionamento. Aí eu posso colocar um ponto, qual que é a diferença de um artista marcial que treinou a mente e de um tigre, por exemplo? Entende? Vamos dizer assim, que um tigre sabe lutar, né? Um gato sabe lutar. E qual que é a diferença? Né? Mas não necessariamente, né? Um pouco a diferença é a questão que ainda tem uma conduta ética, né? O tigre pode matar, o meu gato às vezes está com a barriga cheia e mata um passarinho sem precisar, né? E matou por matar, né? Talvez a gente não faça isso, né? Por isso que talvez tenha esse contexto, né? Moral, ético dentro da arte marcial. Mas eu percebo que também a gente pode fazer dois treinos. Um treino, você só cultiva esse condicionamento da memória muscular, mas você acaba tendo uma responsividade, que é uma coisa por impulso. E aí você fica condicionado, é como você treinar um cachorro, assim, quando mexer ele ataca, entendeu? Aí você fica com esse reflexo.
De certa forma, isso pode funcionar dentro da luta, para você ganhar uma luta, assim. Eu lembro de conhecidos, assim, né? Não vou citar nomes até, né, tal. Que, tipo, quando ele lutava, é como soltar um búfalo, um leão, assim. Você abre a jaula e, buf, e ele vem destruindo tudo que tiver na frente. Né? Aí ele ganha a luta, entende? Porque era forte, ele repetia muito aquilo, e quando soltava, ele fazia só aquilo sem pensar. Porém, quando ele saía dali, esse era um problema. Porque nas relações não se dá assim. Na vida dela não é tudo por impulso. Não dá para alguém mexer. Aconteceu que ele já teve problemas, quase matou uma pessoa, entendeu? Por impulso, né? Depois quase mataram ele, não pôde mais lutar. Teve que acabar com a carreira. Entende? E a vida dele, a vida de outro. E aí, por quê? Porque foi um treinamento que funcionava pro ringue. Mas ele tinha que sair do ringue. A vida dele não era todo dia no ringue, entende? E aí é como alguém cria um pitbull, sei lá, pra briga. Mas quando ele vai ter que ter ele em casa, ele pode matar o filho dele, ele pode morder. E aí é aquele condicionamento, entendeu? E aí ele treinou para aquilo, mas o animal não faz aquilo todo dia. A pessoa cria um animal para uma coisa, né? Aí eu vejo que isso pode ser um treinamento que é responsivo. Agora um outro é de uma posição da mente, que é interessante. Por exemplo, é a posição da onde você está presente. E aí isso é um outro posicionamento da mente. Aí quando você está presente, teu corpo está relaxado. Aí não é que teu corpo responde rápido. Eu tenho até estudado algumas coisas, mas não sei muito a fundo. Talvez tenha algum especialista, terapeuta, alguém da área do balé, que estudou. Eu estava até vendo sobre as fáscias, que é um tecido acima do músculo, que também ele precisa ser lubrificado. Assim. Por exemplo, se alonga o músculo, mas essas fáscias não estão lubrificadas, você não consegue muita flexibilidade e mobilidade, entende? Então, como se precisasse ter essa lubrificação. Né? Então, eu não tenho bem certeza, que é uma coisa que eu estou vendo há pouco tempo, mas eu percebo que quando eu relaxo meu corpo na meditação, por exemplo, shamatha, né, que é uma prática de atenção plena, de foco, no relaxamento, eu sinto que essas partes do corpo, elas vão soltando, sabe, relaxando. E eu percebo que quando esse corpo está relaxado, o meu movimento pode ter uma aceleração muito rápida. Aí a minha força aumenta. Por exemplo, força igual a massa vezes aceleração, certo? Se eu uso o meu peso do corpo, eu tenho a força, a massa. Mas se a minha aceleração tem um travo, uma tensão, a minha força diminui porque minha aceleração é menor, né? Mas se eu consigo relaxar profundamente, soltar bem meu corpo, o que não é só porque eu vou fazer com massagem, na luta, aquilo é uma posição da mente, né? Então você tem que acessar esse estado. Por exemplo, esse negócio, tem gente que faz isso naturalmente, né? Solta o corpo, relaxa. Então isso é como se fosse soltando isso do corpo, uma forma de relaxar. Porque quando você solta, aí tua mente se posiciona também, é a mente que guia, né? E aí, dessa posição da mente que está mais presente, relaxada, o teu movimento não tem nenhuma interrupção para mover. Você não tem trava de tensão muscular. Então você consegue o máximo de aceleração. Mas é como se você não precisasse... Como o teu movimento está condicionado, só que você tem uma consciência do movimento, entende? Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero acertar o teu nariz, entende? Eu sei onde eu quero acertar. Não é assim, eu vou e onde pegar, pegou. Eu sei o que eu quero fazer. Eu tenho uma estratégia, eu estou claro, presente, e eu sei aonde que eu vou colocar. Eu tenho uma consciência do meu movimento com uma precisão e clareza. Daí isso é muito interessante, né? Porque quando você faz isso, a tua mente está numa posição, né, específica. E aí, por mais que você termine o movimento e o golpe, a tua mente continua relaxada e atenta. Né? Eu lembro um conhecido que fazia arte também da espada, né? Acho que era o Kenjutsu, o Kendo, não conheço muito, mas ele cortava. Ele contava uma história da linhagem que ele fazia, que eles tinham 2 tipos de praticantes, né? Ele falou assim, eu até pedi algo escrito para ele na época, mas disse que não tinha, era coisa oral, né? Uns ficavam só meditando e no final do dia treinavam testar o corte com a espada, né? Um bambu ou alguma coisa assim. E outros ficavam o dia inteiro treinando o corte. Ele disse que os que ficavam o dia inteiro treinando o corte nunca alcançavam as qualidades do que aqueles que meditavam mais. Sério? Uhum. Ele disse que eles conseguiam ver, né, pelo tipo da qualidade do corte, eu não entendo, né? Quem sabe mais pode me explicar. Aí ele falava isso. É claro, eu ficava meio na dúvida, assim, né? Pô, outro treino monta, repete, memória. É porque o que eu percebi, né? A gente tem muito disso, assim, do aspecto fisiológico, né? Por exemplo, eu posso, com X repetições, né, eu fixo na memória muscular, claro, com certeza.
Mas eu percebo também, dando aula e nos alunos, e percebendo que, às vezes, uma pessoa ela pode treinar muito, fazer 1000, 10.000 vezes. Porém, ela está distraída, entende? E uma pessoa pode fazer 100 vezes, consciente. Ela tem, às vezes, maior resultado do que a pessoa que fez 100 vezes mais que ela. Porque ela fez 1000 vezes com a mente dispersa, a mente está aqui, com um monte de coisa. E a outra está com a mente consciente, treinando a memória muscular. Isso tem duas coisas, né? Por isso que eu vejo que talvez, no passado, muitas artes marciais começavam com coisas lentas. Por quê? Você desenvolve a atenção plena e a consciência corporal e você consegue entender o teu corpo e o que pode machucar e o que pode não machucar. Então você evita a lesão. Eu percebi que quando eu comecei a meditar, eu comecei a cuidar mais do meu corpo. Eu tenho uma lesão no braço aqui, de tanto dar soco. E eu nunca percebi, tipo, 15 anos dando soco com esse braço, né? Daí ele sempre estrala, né? E quando eu fui meditando, eu percebi que tinha coisas para soltar no meu corpo, de tensão que eu não imaginava. E aquilo vai soltando. Então, o que eu fazia, por exemplo, dizendo de consciência, né? Isso não só é melhor para a mente, mas é melhor para o corpo. Talvez o fisioterapeuta que esteja aí concorde, né? Por exemplo, eu dava um soco, e quando eu dava um soco, meu golpe firmava no final, só um pouquinho. Então, toda ação tem uma reação, certo? Eu bato, tem uma pressão aqui. Então, isso espalha para o meu corpo. E talvez, com muitos anos fazendo aquilo, essa vibração ia lesionando ali. Mas eu aprendi que se eu estou relaxado, e eu bato e relaxo meu corpo, eu não seguro aquele impacto. Então, quando eu bato e relaxo, naturalmente essa força, o vetor de força, ele se espalha pelo cotovelo, para outros lugares, e não fica no meu corpo. Eu não lesiono meu corpo, e ainda assim, para eu conseguir esse soco que relaxa, eu tenho que estar já relaxado. Eu consigo gerar uma força muito maior. Então, por exemplo, uma vez conheci um aluno meu que até hoje treinava boxe, e ele tinha um ombro que deslocava, né? A gente foi na primeira aula dele. Eu lembro nesse lugar tinha um saco de pancada que era leve. Assim, um saco de pancada bem leve. Eu nunca entendi para que era, nunca treinei tanto boxe assim. Tem pesado, leve. Ele treinava. Aí eu estava ensinando um exercício para eles, que era para ele dar um soco no saco de pancada sem mover o saco. Só afundar o saco de pancada. Aí ele achou interessante, assim, porque quando ele fez isso, ele quer bater relaxado e só afunda o saco, mas não move, porque ele é leve, né? Aí o que acontece? Se você estiver tenso, quando você dá tenso, o saco de pancada voa longe. Agora, se você der relaxado, você bate tão forte que ele afunda e não se move muito. Você consegue soltar a força sem empurrar. Quando você empurra, teve tensão no teu corpo. Então, só que se você faz isso no saco de pancada pesado, e se empurrar, você vai lesionando o teu corpo, né? E para você conseguir esse tipo de golpe, você precisa estar numa posição da mente favorável, que é relaxada e atenta. Se você estiver assim, não vai funcionar. Você vai se machucar teu corpo. E aí ele descobriu por que ele lesionou o braço em 20 anos, né? Porque ele fez tenso 20 anos, né? E aí ele descobriu aquilo naquele dia. Então tinha isso um pouco. Gil, eu queria que você explicasse para nós essa relação entre o corpo e a mente. Que, por exemplo, assim, você está falando que esse treinamento da mente ajuda a aprender esse relaxamento super sofisticado, que é o do bater e relaxar. Uhum. É super sofisticado esse relaxamento, né? Para mim, relaxamento é aquela coisa, igual você falou, que você estava com o teu mestre na piscina e aí vocês conseguiram relaxar. Esse micro relaxamento, esse relaxamento extremamente sofisticado, é algo mais complexo, algo que realmente exige treinamento. E como que a mente vai ajudar a chegar nesse relaxamento? Então, um ponto interessante, né, que eu gosto de usar esses termos, assim, o Lama Santen, né, que é um dos professores que a gente também praticou e pratica, ele fala que a meditação como uma ação de poder, né, é você se manter estável diante do que surge. Quando a gente está vindo os pensamentos, a gente está treinando não ser arrastado por eles, né, surge o pensamento, deixa que os pensamentos surjam, não vou julgar, analisar, não vou entrar na história. Eu me perco um pouco, eu volto, eu relaxo, né? Lembra, o Alan Watts gosta de usar que a nossa mente é como se fosse uma panela de teflon, sabe? Aquela panela boa que se frita um ovo e não gruda nada, sabe? Então essa mente vai ficando mais relaxada e o que passa não arrasta a gente. Então todo esse treinamento que fica ali monótono, isso vai, eu me distraio, aí volto, eu me distraio, aí volto. Aí eu vou ganhando um tempo, aquelas coisas passam e você
não se fixa cada vez menos, isso vai te dando uma estabilidade. Esse relaxamento vem desse lugar que você não é arrastado. Porque é claro, né? É fácil, né? Falar assim, ter estabilidade olhando para a parede. Agora, ter estabilidade e o cara tá no ringue lá e a outra pessoa quer quebrar o teu nariz, né? Ou tá na rua e alguém quer te assaltar e te agredir. Aí o que eu tô falando aqui parece uma piada. Assim, não, quero ver na hora do pega mesmo, né? Aí quero ver essa mente. Claro, por isso que se chama treinamento da mente, né? Aonde é que você vai treinar a luta? Você treina na academia, você começa devagar. Você não treina, primeira aula eu vou pro UFC, entende? Não é assim, né? Entende? Então, eu não vou, né? Eu tenho todo um preparo. Às vezes o cara treina o ano inteiro para lutar num campeonato desse, uma vez, entende? Então, tem um treino. Então, o treino da meditação, ele é o treino formal, né? Tem uma técnica, eu faço assim, eu faço assado. Mas aonde se dá o controle de qualidade disso? Quando eu me levanto, né? Quando eu vou... Aí que tem aquelas coisas, meio do Zen, meio Shaolin. Vou lavar a louça, tô atento, entende? Vou carpir, ou meio Karate Kid até, que parece romântico, né? Esses dias até assisti esse último seriado que teve, quando era... Mas se for olhar, né? Por mais que a gente olhe, mas se olhar como treinamento... que cobra cara lá, então, entendeu? Interessante, né? Mas o que tinha ali, né? Naquelas coisas antigas, né? Por exemplo... Né? Isso era um ponto, né? Por exemplo, né? O Cavacari ficou frustrado lá, né? Era fogo a vida dele, né? Ele virou, né, um bêbado lá, era difícil, entende? Porque ele treinou só a porrada, né? Vamos dizer assim, né? E aquilo tinha um ponto, né? Mas talvez lá o que tinha, por exemplo, não é que pintar cerca pode ser bonito. Por exemplo, eu posso pintar cerca, né? E tá com a mente distraída. Eu posso também fazer qualquer outra coisa, e se fosse bonita ou feia. O ponto é assim, onde que tá a minha mente quando eu tô fazendo aquilo? Então, quando tem uma coisa que é sofisticada, por exemplo, que exige minha atenção, por exemplo, a pessoa vai tirar arco e flecha. Posso treinar para matar uma pessoa. Mas como exige muito, eu tenho que posicionar a minha mente, entende? E aí a minha mente tem que ser treinada, entende? Então, por exemplo, se eu exijo algo numa luta que exige uma coordenação muito fina, eu tenho que reposicionar a minha mente. Então, isso eu estou treinando a minha mente. Então, toda vez que exige isso, eu tenho que voltar para esse lugar da mente. E aí é a mente quem guia o corpo, né? E aí é esse lugar que está treinando a mente. Então, assim, mas se o professor sabe o que está fazendo, ele faz consciente aquilo. Entende? Eu estou fazendo aquilo como um treinamento da mente para ele. Talvez para algum aluno, por exemplo, eu tenho alunos às vezes que estão com muita energia, tem muita agressividade. Talvez se eu fizer uma coisa lenta para ele, ele sai correndo. Aí o que eu faço? Né? Eu estou até aprendendo agora umas coisas nas yogas tibetanas e tal, que tem respiração, movimento, e faz para cá e para lá, que é usados assim, né? O que acontece? Você faz isso, mexe na energia e depois repousa. Você mexe na energia para tentar repousar no estado meditativo, entende? Então, às vezes, talvez algum aluno, alguma pessoa que tem muita energia congestionada, mexe naquilo e depois traz ela para a mente dela. Então é meio hábil. Para alguns começa já pelo silêncio e depois mexe, e depois ela vai mexendo devagar. E vai tentando ganhar até ela conseguir, por exemplo, no movimento mais rápido, ela manter a posição da mente, né? Você vai meditar caminhando, daqui a pouco você consegue manter a mente correndo, aí de repente vai fazer aí você está lá no meio da fila do banco, no estresse, pagando conta, e você lembra, onde está minha mente, entende? Aí você voltar, ou numa relação, numa briga, num lugar. Aí, claro, de tudo é o treinamento o dia inteiro, né? Se você só meditar 1 hora por dia, né? Shagdu Rinpoche que falava, e passar 23 horas distraído, 23 horas é mais que 1 hora, né? Então, não adianta falar, pratico 1 hora por dia. E aí? Eu estou sempre praticando. E aí a pessoa, quem está praticando mais, né? A pessoa está sempre lembrando da prática. Aí tudo é treino da mente, entende? Nesse sentido, né? Aí tudo é treino. Aí, claro, o que eu acho, né? Minha opinião aqui, história que eu não sei. Minha opinião é assim, né? Daí, essa é um chute, né? Não tem uma tese, nada. Minha tese é assim, uma vez eu estava vendo um texto sobre essas práticas de Qigong, também, que é a prática Qi é energia, o Lung em tibetano, e Kung é habilidade com a energia, né? Prática como se fosse um pouco, treina um pouco a meditação, um pouco no parado, movimentos lentos, treina aquilo. E aí se diz quando o budismo chegou na China, num texto que eu vi. Quando diz que Bodhidharma, não sabe a certo se ele existiu, não vou entrar nesses pormenores históricos, né? Mas assim, ele diz lá, quando essa tradição chegou lá na China, eles faziam essas práticas já, antes, né?
mas eles aprenderam a focar a mente num ponto. Aí eu lembro, o Alan Wallace fala que no budismo chinês mais antigo eles tinham muito claro a prática de shamatha também, que é a prática hoje não está mais tão clara, né? Nem no budismo chinês. Eles fazem isso, mas não é não está tão descrita, né? Mesmo que faça isso. Shamatha, para alguém não sabe, é tudo que eu foco num ponto. Trago a mente para focar em algo, né? E trazer a mente para aquele lugar. E aí é interessante isso, né? Porque naquele texto, para mim, eu li como se fosse agora introduzir a prática de shamatha. Aí se diz que daí a prática que eles já faziam ficou mais apurada. Porque eles aprenderam como focar a mente. Então, aquele treino com o corpo, com a energia, se treinou mais fino. Aí, o que eu acho, né? Muitos dizem assim, né? Bodhidharma, né? Que é o que levou o budismo lá, Chan, né? Daquela tradição lá para a China, né? Eu não sei muito dessas histórias, então não vou entrar e debater com ninguém mais experiente nisso, eu sei por cima. Mas muita gente descreve assim, a Bodhidharma, eu já vi num texto que eu recebi, o Lama Santi ganhou de aniversário, né? Que era um texto que falava sobre o Bodhidharma, aniversário dele, acho que quando ele ganhou, como ele foi Lama, uma coisa assim. É um texto do Bodhidharma que uma professora do Zen traduziu. Falava que Bodhidharma foi o criador das artes marciais. Pô, e aí os praticantes de arte marcial ficam assim, putz, na Índia já tinha prática há muito tempo atrás, no céu, então que Bodhidharma não foi, né, o criador das artes marciais. Porém, a palavra arte marcial em chinês também se chamava Wushu. Hoje usam como outro termo, mas seria assim, eu pratico Wushu. Se você vê alguns filmes, eles falam Wushu. Eles não falam Kung Fu. Kung Fu é tudo que eu desenvolvo habilidade. Um tempo de habilidade. Se você toca piano, isso é Kung Fu. Entende? Porque você desenvolveu destreza, habilidade por um longo tempo. Isso é Kung Fu. Se você corta cabelo e tem habilidade, isso é Kung Fu. Se você faz luta, é Kung Fu da luta, né? Kung Fu do cabelo, Kung Fu do piano. Agora, a arte marcial, o Wushu, o ideograma Wu, ele é o mesmo que o ideograma Bu em japonês, que vem do Budo, Bushido. E nesse ideograma, ele tem a ver com guerra, com algo bélico, marcial. Porém, dentro desse ideograma, ele tem também junto dele o parar, o desarmar. Então, esse ideograma Bu, Vu, ele quer dizer como se fosse parar a guerra. Poderia nos traduzir assim. E o Shu também como arte e mais outras coisas assim, né? Não sou tão profissional nas línguas também. Então, como se fosse a palavra Wushu, aí a minha tradução, seria assim, como a arte de parar a guerra. Talvez, eu procurei, mas eu não achei, quando que originou essa palavra, né? Eu não encontrei, se alguém souber, um dia me passe, eu pesquisei, mas não achei. Eu acho que nesse sentido que entrou essas tradições também, que também tem um aspecto da não violência dentro daquilo. Então é como se fosse um meio hábil, né? Um bodhisattva, né? Que tem um termo no budismo, né? Que dedica a vida por benefício dos seres. E entrou lá, talvez viu aqueles lutadores, aí eu imaginando, né? Bodhidharma lá. Olhou, como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas pessoas e vou converter tudo eles para ficar meditando? Eles não vão parar de lutar, né? Eles são guerreiros, né? Não, então vamos pegar isso que eles já fazem. Aí essa é a minha ideia, né? Não perguntei para o Bodhidharma, esse é meu chute. E vou transformar isso numa prática. E eu não vou mudar o que eles fazem. Só que como meio hábil, eu pego o que eles já fazem, eles vão continuar fazendo, só que eles não sabem. Agora eles estão fazendo algo que está treinando a mente deles. E não vai treinar só eles guerreiros, assassinos e gladiadores. E sim, aquilo vai treinar e pacificar a mente deles até eles atingirem um estado da mente que era um objetivo. Então, essa é a minha interpretação histórica, que eu acho que aí foi criada a arte marcial. A arte marcial no conceito de Wushu. Não luta, porque o tigre sabe lutar, o gato sabe lutar. A arte marcial, nessa raiz da palavra, ela é um outro contexto. Ela necessariamente exige um treinamento da mente. Senão não é arte marcial, entende? Aí essa seria a minha conclusão nesses anos desse termo, assim, né? E é onde que eu linko isso, e que eu acredito que talvez seja isso no passado, né? Mas aí não tenho nenhuma tese para provar, mas essa é a minha tese, né? Pessoal. Gil, vou te fazer uma pergunta. Espero não estar te pegando assim desprevenido, mas eu acho que você vai saber responder ela. A mente influencia o corpo da mesma forma que o corpo influencia a mente. Eu acho que qualquer pessoa que já passou um pouquinho se dedicando à meditação percebeu isso. Durante esse treinamento de corpo, qual a influência que você percebe sobre a tua mente? Quando eu falo assim,
você passou o dia inteiro treinando repetidamente, várias vezes o mesmo golpe. Como que isso influencia a tua mente quando você termina esse treino? Eu acho que de uma primeira coisa, quando a gente se conecta no corpo, é como se tivesse um aterramento, entendeu? Então o corpo traz a gente para as sensações, né? E a gente sai da mente conceitual, né? Na prática do budismo, o objetivo em si é o aspecto da não dualidade, né? E o sofrimento é porque as coisas são duais, né? Porque tem essa dualidade e a gente fica no aspecto conceitual. E o sofrimento tá aí, porque eu tô pensando na história, terminei minha relação, aí por causa disso, aí você entra nisso e não tem fim, né? Aí você é um sofrimento infinito. Porém, quando você sente o corpo, você sente o corpo. Não tem tipo, eu sinto, eu tenho uma história. Eu sinto. Entende? Quando eu me movo, eu sinto o corpo. Aí traz a minha mente para esse lugar não conceitual, entende? Então, se você observar, quando você termina uma prática física e olhar a tua mente, e você pode tentar repousar nesse lugar que pacificou, porque nesse lugar só que daí o que acontece? Às vezes a gente sai e já se perde todo, né? E você se perde. Mas se você fizer aquela prática, e aí ele disciplina aquilo, né? Ele traz aquela continuidade, ele coloca a mente naquele lugar. Então, porque você está sempre trazendo esse lugar que é não conceitual, que é de sentir. Quando eu dou um soco, eu tenho que sentir o soco. Não adianta eu estudar, pensar, meu soco, será que vai sair daqui? Sabe? Eu tenho que fazer o movimento e sentir. Então, minha mente, vamos dizer assim, por causa do corpo, o corpo traz o corpo traz a mente para esse lugar que é das sensações. Que não é um lugar onde eu estou pensando em coisas intelectuais, sabe? Então, às vezes, muitos lutadores eu conheci, né? Curiosamente, a gente tem aquela ideia, o cara é um troglodita, aí ele é um ignorante, tem gente que acha que é assim. Mas eu não vi isso. Muitos que eu vi tinham um coração, o Chico deve conhecer, né? E a pessoa tinha um coração, sabe? O cara era um monstro, né? Tipo, lutando assim e dava pra você ter medo. Mas quando você ia de perto, sabe? Ele tinha um coração, sabe? Talvez, por tanto dele treinar e estar no corpo, e lutar e fazer, ele também estava nesse lugar, sabe? Que não tá... Às vezes uma pessoa muito intelectual, que pensa demais, ela pode ter até mais maldade, né? Se olhar um psicopata, ele é um gênio, né? Tipo, da mente, de olhar, dos conceitos, de intelecto, de manipulação. Gil, Talvez alguém não, né? Só um segundinho, Gil. Que eu acho que tá dando algum probleminha de conexão aí, tá cortando um pouco a tua fala. A minha fala? Acho que foi algum probleminha de internet, assim, mas agora já estabilizou. Se você puder repetir só o finalzinho ali que você estava falando. Tá. Então, eu estava falando, por exemplo, do aspecto do corpo. Quando a gente traz essa atenção para o corpo, é o aspecto não conceitual, porque eu sinto. Você sabe quem me diz, por exemplo, agora estou relaxando. Não está, né? Você está pensando em relaxar. Entende? Quando você relaxa, relaxa. Né? Não tem esse tipo, pensei sobre relaxar, né? Entendeu? Eu sinto. Não é que eu não penso, não é só eu não penso, agora minha mente está vazia. Não é nesse sentido assim. É que eu estou sentindo, é que eu estou no aspecto não conceitual. Se eu relaxo, relaxo. Se eu penso em relaxar, eu estou pensando em relaxar, não estou relaxando, entende? Eu estou no intelecto. Então, quando eu movo meu corpo, eu sinto, eu alongo, eu dou um soco, eu trago isso para o meu corpo. Então, por isso que talvez muita gente consegue desestressar. Mas não é só o estresse físico. É porque ela está sofrendo o dia inteiro porque ela não para de pensar, entende? Ela vai lá dar um soco no saco de pancada, ela tem que parar de pensar. Não dá para pensar, eu vou pagar minha conta agora, depois. Não tem, ela tem que pensar no movimento. E ela tem que daí trazer a mente dela para o presente. Então o corpo, o saco de pancada, o alongamento, tem que trazer ela para o agora e para as sensações. E sair dessa mente dual, que não para de ruminar sem fim, gerando sofrimento. Então eu acho que essa prática de corpo, nesse sentido, traz para isso, né? Por exemplo, se você está mal, sofrendo, e você pensa, vai tomar um banho gelado para você ver. Claro, o banho gelado tem um aspecto fisiológico, mas é porque ele traz você para ali, né? Para o corpo, né? E aí você sente aquilo, aí não tem como você pensar na história. É o frio, né? Eu sei que eu faço isso no Rio aqui. Esse dia tava assim. Você estava falando isso, eu estava lembrando exatamente dos banhos de rio aí na tua casa. É isso. O rio da não conceitualidade, entende? Então é um aspecto prático, né? Então eu acho que nesse sentido, em tradições xamânicas, no budismo bom que eu pratico, tem a parte causal xamânica. Em si, ela vai trazer assim, se você quer ter estabilidade, você pisa na terra, sente a terra. É porque é um veículo que traz para um jeito
grosseiro, né? Concreto, porém, aí acessa a posição da mente. Você não consegue estabilizar pela meditação, pelo aspecto sutil da qualidade da estabilidade da mente. Você vai lá e sente a terra. Vai lá e olha uma montanha, por exemplo. Pum! E se conecta. Aí, e essa estabilidade está lá. Só que o que está fora ajuda a trazer isso que está dentro. Aí eu acho que com o corpo faz essa coisa similar, entende? E se a gente sabe fazer isso, a gente pode usar isso né, intencionalmente, né? Com um propósito de meio usável, de trazer mais benefício. Acho que seria essa um pouco, tentar responder a tua questão, isso seria isso um pouco. E você tem estudado o budismo, como é que fala? Bom? Eu nunca sei falar direito tibetano, eu falo bom mesmo, como escreve, acho assim. Você pode nos contar o que é o budismo bom? Sim, rapidamente, assim. A gente conhece o budismo pelo Buda Shakyamuni, né? Que é da Índia, um príncipe. O budismo bom, ele é a tradição nativa tibetana, né? Que veio antes do budismo que veio da Índia, para o Guru Rinpoche, levado para o Tibete. Ele surge por um Buda que se diz que veio anterior ao Buda Shakyamuni. Se chama Buda Tompa Sherab. E talvez histórias dizem que vem aos 3.800 anos, mas alguns dizem, né, a tradição oral se diz que é uma tradição mais antiga viva que existiu há 17 mil anos. Nem sei o que tinha 17 mil anos atrás. Então, por ela ser uma tradição tão antiga, né, ela tem todos os ensinamentos completos também, que tem dentro do Dharma e nas outras linhagens tibetanas, também tem. Mas, porém, como ela é uma tradição nativa, e aquilo até se diz na história com meios usáveis, ela tem muito o aspecto medicinal, xamânico, ela tem muito da linguagem com os elementos, sabe? Então ela tem muito essa linguagem com a natureza também, né? O que tinha deles, né? Então eles usam, isso é bem forte, né? Então eles têm o aspecto xamânico, os rituais de cura, de medicina, né? Dentro disso deles lá, assim, né? Até se diz que a medicina tibetana mesmo veio também pelo bom, né? E então tem várias, isso tem um pouco disso. Ele tem muito parecido hoje em dia, porque teve as fusões, as dissensões, é muito parecido com tradições mais conhecidas do budismo tibetano, as linhagens mais conhecidas, mas ela também tem esse aspecto próprio dela, né? Então eles têm os veículos completos, estudados, as linhagens, tudo bem preservados, assim, né? E vem por uma linhagem ininterrupta, que ainda é viva, né? Então eu tenho aprendido um pouco dessa tradição bom com o Tenzin Wangyal Rinpoche, né? Que é um mestre tibetano, que também ajudou a expandir no Ocidente. E com ele que eu pratico um pouco das práticas da yoga tibetana que está lá dentro, que eu me apaixonei muito porque elas têm a conexão com o corpo, né? Então, para mim, é como se ele fosse o alto mestre da arte marcial, assim, o que eu buscava que ele tem, entende? Porque ele tem um aspecto do corpo, da energia de você trabalhar e da mente, tudo junto, numa linhagem ininterrupta que ainda é viva, para o mestre com realização reconhecida. Então isso transformou tudo a minha vida, o meu corpo, e mudou tudo a minha experiência. O que eu levei anos em artes marciais, né, experimentando, pesquisando, testando, duvidando, essa prática veio tudo pronto assim, tá aqui, ó, tá aqui, assim, assim. O que eu estava tentando montar um quebra-cabeça, nessas práticas aquilo já estava completo, estruturado, organizado. Então essa que é uma questão, né, da tradição que vem, então isso para mim é uma riqueza muito grande, né, e que hoje eu acabo influenciando também minha experiência na arte marcial, assim, né? Então ele tem muita essa conexão. Não consigo resumir mais, o budismo bom dá para falar muitas coisas, mas é uma prática que está dentro, a gente chamaria também como Dharma, né? Eles chamam de budismo bom, né? Mas também o tradição bom, porque tem um refúgio, que é um refúgio também interno, no Buda, no Dharma, na Sangha, né? Também toma refúgio nesses lugares que a gente vai chamar aqui budista que toma refúgio no Dharma e na Sangha, né? Então eles tomam também nesse Buda Tompa Sherab, que é um Buda que veio antes, assim, é o Buda Shakyamuni, né? Então seria um pouquinho disso, assim. Tradicionalmente, as práticas desse tipo de budismo são muito diferentes das do budismo tibetano, aquele que a gente conhece, das linhagens mais tradicionais, ou as práticas são parecidas? Tem muita coisa parecida. É muita coisa parecida mesmo, né? Aí, né, é um debate constante, né, no Tibete. O budismo bom em si, ele não foi reconhecido, ele foi minado. Então tem muitos debates históricos. Até eu estava vendo na época que eu comecei, também gerava várias crises internas, assim, de ver. Mas ele tem coisas muito parecidas com essas práticas, mas tem descrições específicas, assim, que é interessante, que dá para ver que é uma coisa um pouco
eu estava vendo os estágios de shamatha, né? A gente vê por Alan Wallace, que é técnico, como que eles dão esses estados, né? Daqueles estágios. Né? Tem uma forma de explicar, né? Mais erudita. Como o Bon tem uma linguagem também muito com a natureza, né? Então é muito interessante que eles têm uma linguagem própria, assim, no sentido, estava lendo no livro, você se sente como dentro de um casco de uma tartaruga fechada, sabe? Então tem esses exemplos assim, sabe? Que seria a mesma coisa numa outra descrição, né? Aí eles têm uma forma de explicar assim também, né? E eles também têm um aspecto erudito hoje, eles têm gestos que se formam, ele tem um aspecto também bem erudito, né? Mas tem coisas muito específicas assim, né? Que tem uma linhagem que eles têm, por exemplo, aqui não daria para entrar muito, eles têm ele é muito mais parecido, se fosse dizer, com a linhagem Enigma, né? Então, do budismo tibetano que conhece, eu acho que ele seria mais o que seria mais próximo assim que teria assim, né? Porque também a linhagem Enigma é a linhagem mais antiga, vamos dizer assim, antiga lá, e o budismo Bon já estava presente antes lá, né? Então, de alguma forma, essas bandeiras tibetanas, por exemplo, vêm como se fosse do budismo Bon, muitos rituais, muitas coisas vêm dessa cultura, né? Porque a cultura tibetana veio do Bon, né? Em si, ela era criticada porque eles achavam que eles só eram xamânicos, né? Faziam cura, rituais, mas eles têm todos os ciclos de ensinamento, do Sutra, do Tantra e do Dzogchen, né? Ele tem o ciclo completo, mas também eles têm aspecto xamânico, né? Xamânico é assim, eles chamam de veículo causal. É as relações de cura como os índios aqui com a natureza, né? Tem rituais, conexão com a terra, com coisas, outras formas de trabalhar aquilo também, assim, sabe? Que é bem claro nisso. Eu acho que essas seriam algumas características disso e dos 5 elementos, né? Terra, água, fogo, ar, espaço. Eles trabalham muito com isso, assim, também, assim. Eu acho que tem... Em outras partes é muito parecida, mas tem essas características que são bem peculiares do budismo Bon, assim. Se você vê o mestre Tenzin Wangyal, ele é um mestre, mas ele é tipo um xamã, assim. O que seria o xamã? O xamã faz tipo uma magia, assim, uma mágica. Então você faz um retiro dele, ele não fala muito. Ele é um geshe erudito. Mas ele vai fazendo prática e alguma coisa muda no final, entende? Ele não fica só discriminando tanto, entende? Então, ele trabalha com discriminação, mas ele vai alguma coisa mudando interna. Ele faz isso, faz respiração, faz isso. E, bom, aí você acessa desse jeito, né? Então, eu acho isso uma curiosidade, assim, um pouco diferente, assim, do que eu tinha experimentado, assim. Então, tem essa peculiaridade, o pouco que eu conhecia até agora, assim. E da prática do dia a dia, como é que ela é? Então, tem muitas práticas, assim, né, que a pessoa pode fazer. Eu, particularmente, ela tem muitas práticas, né? Ela tem um ciclo, né, porque ela é uma tradição, mas ela, por exemplo, tem a práticas de yogas tibetanas, por exemplo, depende do veículo que a pessoa escolhe, por exemplo. Tem esse veículo causal, a pessoa está muito mal de saúde e ela não consegue com a meditação, então talvez ela tenha que fazer uma prática mais xamânica para se curar. Ele fala que muitos mestres que falavam de vacuidade, não sei o quê, que te questionavam o bom, né? Mas quando estavam doentes, buscavam essas partes xamânicas do bom para se curar, porque com a meditação ele não resolvia. Com o aspecto do olhar da vacuidade ele não se curava, né? Porque para eles têm muitas coisas assim também, de cura de várias formas, físicas. Eles falam que tem doenças por espírito, que na medicina tibetana também tem, eu não vou saber explicar isso. Muitas das doenças vêm por essas questões, eles têm, na medicina tibetana eles também catalogam isso especificamente, né? E aí, hoje no Ocidente, o Tenzin Wangyal, que é o meu professor, ele tem abordado mais esse aspecto da grande perfeição, que é o Dzogchen. Então, ele dá sempre uma prática muito direta, sem muita preliminar. Direto apontar. Por exemplo, a gente vai fazer uma prática de corpo, Salung, né? Uma prática que eu guio todas as manhãs, segunda a sexta. Aí você faz a respiração, movimento, tipo um pranayama da yoga. Só que quando eu paro, eu quero repousar nesse espaço. Ele está apontando sempre essa natureza da mente. Ele quer repousar e manter mais tempo nessa presença, nesse espaço. Então, ele é uma prática que já vem direto. Talvez no veículo do Sutra a gente faz um preliminar de aqui, dali, né? No Dzogchen também, você vai fazer um nondro, por exemplo, depende da linhagem. Os 5 ensinamentos pode ter um nondro também, eles têm também, que é um preliminar, fazer 100.000 vezes determinadas práticas, né? Mas ele também dá ensinamentos muito diretos, assim. Aí no dia a dia você vai trabalhar isso, assim, né? Olhando para aquilo. No dia a dia, assim, o que eu aprendi com ele é assim, posso dizer disso. Você tentar olhar nu e cruamente para tudo que surge. Você tem medo? Traz a tua consciência para o medo. Sinta o medo.
não julga, não analisa, deixa como está. Ele fala que a consciência é como uma luz, assim. Quando ela ilumina, ela já é a própria autoliberação daquilo. Mas quando você analisa, você está pego pelo intelecto, né? Aí já era. Aí quando você apenas repousa e sente sem análise, julgamento, deixando como está, aquilo pode mesmo se autoliberar. Então ele dá essas instruções nessa categoria, né? Que vai olhar direto para aquilo. Eu trago aquilo para olhar, né? Então eu vou olhar. Então é como se o exemplo dessa prática, né, que eles falam como o do pavão, né? Tem o veneno, o pavão se alimenta do veneno e as plumas ainda ficam mais bonitas, né? Então ele dá essa classe de ensinamento nessa categoria, né? Então seria um pouco disso. É isso que eu tenho tentado fazer no cotidiano, do meu jeito, né? Mas é o que eu tenho tentado cultivar, assim, sentir aquilo, experimentar diretamente as sensações, né? E aí isso é uma prática, assim, né? Você comentou que você tem conduzido essas práticas. Isso. De segunda a sexta, faz já uns 6 meses, né? Eu tenho conduzido na parte da manhã, até se alguém quiser depois eu posso passar, ou pode me mandar um contato, eu mando o link. Então, de segunda a sexta, eu faço das 6h15 às 7h, 45 minutos, os 5 exercícios desse salão, que são movimentos com o corpo, a respiração, que limpa os canais, sutis e chakras, que eles falam, né? Aí eu sigo ela todas, aí precisa ter uma base mínima, assim, pelo menos, né? Geralmente quem já está praticando um pouquinho. E aí das 7h15 às 8h, de segunda a sexta, eu faço cada um passo a passo. E qualquer um pode participar, é gratuito, é pelo Zoom. Aí vai aprender como respira, como senta, como faz cada movimento, como retém a respiração, como relaxa. Aí eu faço isso de segunda a sexta. Aí tenho feito nesse cronograma, assim. É só pedir o link do Zoom e a senha e pode participar quem quiser. Assim. Aí é aberto. Pela Eu vou fazer o Ligmission, seguinte. né? Eu vou pedir para você colocar esse link aqui na descrição do vídeo, né? Essa live ela fica gravada no YouTube. E depois eu vou colocar desculpa, fica gravada no Instagram. E depois eu coloco no YouTube também, na descrição do vídeo. Isso daí. E esse teu mestre, ele é um mestre brasileiro? Ele mora aqui no Brasil? Ele fala português? Não, ele é tibetano, né? Na verdade ele nasceu na Índia, mas de família tibetana. E ele mora nos Estados Unidos, na Virgínia, eu acho. E ele é o fundador da Ligmish. Que Ligmish é um rei do reino da onde surgiu o budismo bom, que era o reino de Shangshun. Não era bem o Tibete. E é o nome da instituição dele, assim, né? Que tem espalhado em vários países no mundo. E ele vive lá e viaja, né, vários lugares de ensinamento. Agora é época de pandemia, mas ele já estava adiantado para a pandemia, né? Ele fazia muita live no Facebook, usava o Facebook, né, para vídeos e coisas, então ele está muito ativo na internet, assim, né? Tem vários vídeos dele e tal. Então ele vem uma vez por ano, mais ou menos, para o Brasil. Então eu tenho seguido com ele desde 2016, mais ou menos, né? Tenho acompanhado ele, assim, agora um pouco mais próximo, assim, como aluno, e ele que me autorizou a guiar essas práticas, né? Do Tsalung, com as bênçãos dele e tudo, para fazer esse trabalho, assim. Que bacana. E se alguém quiser se conectar contigo para praticar artes marciais? Ela pode me mandar uma mensagem pessoal mesmo, ali, pode ser no meu Instagram. No Instagram ninguém me manda muito, acho que é até melhor. No WhatsApp eu demoro mais, às vezes. Mas ali eu consigo responder. Eu, por enquanto, fiquei meio assim nessa época, como que eu vou dar aula, né? E eu estou me revendo agora como que eu vou fazer nesse momento, principalmente porque o Wing Chun, que é o estilo que eu ensino, né? Esse sistema de Kung Fu, ele é muito próximo, muito colado, né? E nessa época tem várias questões para lidar, né? Eu estava morando com a minha mãe aqui, cuidando dela, tem diabetes e tal, com várias preocupações, assim, né? De lidar. Então eu não dei aula desde março ainda, fisicamente, e estou pensando em me organizar em algumas coisas online e começar a fazer esses movimentos agora mais próximos, que a gente vai aprender a conviver com essa questão. E aí eu vou fazendo esse movimento. Ainda não publiquei bem, mas esse pode ser um bom start, né? Essa conversa de hoje. Talvez como que eu vou retomar esse movimento agora com as aulas de artes marciais. Né? Mas pode entrar em contato comigo, pode ficar bem à vontade. Assim, sempre que eu posso, eu respondo todo mundo. Não gosto de deixar ninguém no vácuo, não sou nenhum famoso de Hollywood. Então, eu só não respondo sem esquecer mesmo, entendeu? Mas eu tento responder cada pessoa o que precisar, assim. Mas, Gil, você, uma época antes, né, da pandemia, você costumava viajar, né, por todo o Brasil para dar essas aulas. Isso, então eu tenho vários alunos em vários lugares do país ainda, né? Eu coordeno uma organização no Brasil que chama ProWest,
né? Essa organização foi dada pelo meu professor da Turquia, Sifu Semil, e aí eu Depois, viajava se esses puder mandar lugares, o paguei link, a grupos. se puder Mando, mandar o mando link sim. para a organização também para colocar na descrição do vídeo. Eu mando no comentário ou mando depois ali como que eu faço? Como você preferir, quiser mandar no WhatsApp, eu coloco lá, ou do jeito que você se Ah, sentir então. melhor. Eu te mando depois então ali, daí então pra você daí você manda certinho melhor. Daí. Eu mando o link, eu mando também o link das práticas de manhã para acessar. Né? Opa, peraí. Aí, aqui. Aí, acho que é aí. Então, aí são todos bem-vindos, assim, para praticar. Vamos ver. Vim criando, vim desenvolver. Eu viajava também pelo SEB, né? Que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, né? Com as bênçãos do Lama. Aí alguns lugares desses SEBs também me convidavam para eu conseguir explicar essa conexão da arte marcial com o treino da mente, né? Então eu vinha desenvolvendo uma linguagem, um método para ajudar as pessoas que não estavam com interesse na arte marcial em si, né? Mas sim como pegar esse caminho para observar a mente, né? Então era super bom, né? Porque mesmo para praticantes, né? A pessoa só medita, né? Mas vamos ver quando um soco acertar ela, como que tá a estabilidade da prática dela, né? E aí seria interessante, né? Porque é como se fosse um controle de qualidade, né? Às vezes a pessoa tá com a identidade de praticante, tá tudo confortável e tudo é certo, agora eu ponho uma roupinha, ficou assim, né? Mas quando alguém pressiona ela, como que ela... Aí vai sair a prática dela, né? Real, né? Então, na verdade, a nossa prática vai sair quando a gente tá apertado, né? Então, aí eu trabalhava assim, criava um ambiente tenso, claro, seguro, mas com a oportunidade de a gente estar naquele ambiente tenso, estressante, e poder trazer esse relaxamento naquele momento, naquele lugar de tensão, para ela ser prática, né? Para a meditação não ficar uma coisa assim, eu medito e quando eu me levanto não serve para nada, entendeu? Aí, primeira coisa que acontece, eu me bato. Não, eu para trazer ele desses ambientes e ir integrando isso, né, naquele ambiente. Aí o que acontece? Talvez em algum momento crítico, pode não ser uma luta, mas pode ser outro nível de estresse na vida, você lembra que você conseguia posicionar a tua mente mesmo naquela situação estressante. E aí talvez você pode ter alguma lucidez, alguma clareza, né, num momento desse crítico, assim. Que nem precisa ser a luta em si. Pode ser qualquer coisa que aconteça, que traga esse grande nível de estresse, né? Então eu fazia esse trabalho nesse sentido, assim. Mas como é que é para um praticante de meditação pacífico se ver nessa situação de levar um soco, né? Eu imagino que ninguém nunca saiu com o olho roxo dessas tuas aulas, mas assim, como é que é para ele que tem essa aversão à luta levar esse soco? É muito interessante, sabe? É curioso, assim, né? Por exemplo, né? Eu gosto de usar o termo, por mais que seja delicado, né? Que é de uma... que a gente chama, né? A gente conhece, chama como se fosse uma ação irada. A gente não tem tradução da palavra, mas como se fosse uma compaixão mais irada. O que seria assim? Ira, aqui nesse sentido, nessa vamos ter que traduzir ela, é que não é que eu tô com essa compaixão irada, né? É que eu não estou embebido da emoção. Por exemplo, eu conseguir ser firme, estável, tendo clareza. Mas não é por impulso. Por exemplo, às vezes é importante, por exemplo, eu já tive que bater forte certos alunos, né? Às vezes a pessoa ela não tem noção, mas eu fazia com um ponto. É muito interessante, por exemplo, quando um aluno se perdia o controle, eu tinha que firmar nele a técnica, né? Vamos dizer assim. Mas eu fiquei incomodado com aquilo. Não é bem uma ação irada, era uma ação com raiva, entendeu? E eu queria fazer aquilo. E aí eu percebi que quando eu fazia essa ação que veio dentro desse aspecto de emocional, aquilo fazia mal para o outro. A nossa relação ficava um pouco estranha. Mas quando eu não sentia essa emoção, ela não me desequilibrava. E eu sabia que eu precisava fazer naquela dosagem, naquela firmeza, porque era bom para ele. Aquilo era bom realmente para ele. E eu lembro que depois a pessoa até agradecia de apanhar, entende? E eu percebi como a outra pessoa sente esse aspecto emocional que leva, né? Vamos dizer, sei lá, né? Lá o Chico tem filho, vai levar para tomar injeção, sabe? Vamos dizer assim. Se a pessoa tá lá que vai dar injeção, venha criança, venha aqui, começa a perder o controle, acho que você não vai deixar a tua filha levar uma injeção daquela pessoa, porque agora ela tá ali com amorosidade e pum. A criança nem viu. É mais ou menos isso. É essa posição da mente, talvez, de uma enfermeira, que talvez a gente pode conseguir na arte marcial. Ela precisa ter aquela firmeza, aquela precisão e precisa enfiar a agulha. Mas ela é específico para uma coisa, para curar.
para vacinar. E precisa para isso, entende? E aí a gente sabe que ponto que tá dando, né? Agora, se a gente tá colocando uma agulha com raiva, a pessoa tá cultivando raiva, né? Agora, se ela tá colocando uma agulha com compaixão, ela tá cultivando compaixão. Uma mente atenta, precisa. Então, acho que na arte marcial a gente pode fazer uma coisa que cultive uma mente, que possa cultivar uma mente perturbada, ou ela pode cultivar uma mente que é compassiva, mais clara, mais lúcida, né? Depende de como ela está fazendo aquilo. Ela pode estar fazendo a mesma coisa externa, mas a posição da mente é diferente. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa está com mais calma e mais clareza, ela vai ter mais precisão na agulha, talvez doa menos. Se ela está com mais raiva, talvez ela perca a pressão, talvez ela perca o controle e aquilo machuque mais também. Entende? Então, eu acho que daí tem um pouco disso. E aí, para um praticante de meditação, é muito difícil, eu percebi, às vezes, porque ele fica nessa... que às vezes pode acontecer. Quem conheceu mestres, perto, os mestres não são legalzinhos sempre, entendeu? Nossa, ele é um fofinho. Ele é um fofinho na palestra. Quando você é aluno dele, ele não é fofinho, entendeu? Ele vai te cortar em pedaços, conforme os tipos de fatias possíveis. Porque ele está tomando esse eco, essa identidade, né? Então ele está fatiando aquilo. Mas com alguém que está chegando agora, ele não faz isso, senão a pessoa se assusta, né? Mas, por exemplo, aí como que ele vai conseguir fazer esse corte e vem da compaixão, né? Porque ele quer que você melhore, que você se desenvolva, né? Como uma mãe, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes a mãe tá com raiva, né? Mesmo. Se diz que ele ama, mas uma mãe mesmo que tá bem equilibrada, ela vai ver um outro ponto. Só que como a pessoa dá um soco no outro, porque ela precisa que se desenvolva, sem estar com raiva. E eu percebia que quando alguém trazia o movimento, vinha a raiva junto. Então ela tinha que treinar como ela dá um golpe sem estar embebido da raiva. Esse é o exercício, entende? Acho que deu uma oscilada, acho que é a minha internet que está meio baqueada. Então, seria assim, eu vi que esse era o desafio para um praticante de meditação, porque ele percebia que quando ele dava o soco, ele via que tinha aquela raiva guardada ali. E ele tinha aquele negócio. Aí ele se cobrava, entendeu? Que ele estava também sendo fake às vezes, né? Não tenho, minha mente é estável e pura. Aí quando eu coloco uma luva na mão dele, aí brota um outro ser, entendeu? E aí ele vê que tinha aquilo muito vivo. E que era importante trabalhar, porque fica contendo às vezes, né? E aí ele trabalha dentro daquele ambiente, né? Ou quando leva um soco, né? Não, eu sou o Bodhisattva, eu sou o ser iluminado. Aí alguém faz assim nele. Tuc. Já teve um cara uma vez que chegou assim, por exemplo, para o Chico entender. Ele chegou com uma voz calma, assim, falando. Nossa, eu me senti agitado perto dele, assim, sabe? Nossa, acho que eu devia meditar igual esse cara. Porque ele é calmo, gentil. Disse, nossa, esse aí nem precisa vir aqui, né? Mas quando eu coloquei o capacete nele, a luvinha, encostei nele, ele queria quase me matar. Não sabia. Muita raiva, eu tive que dar uns 3 socos fortes para parar ele, senão eu ia me machucar, porque ele era forte. Calma, respira, nós estamos só treinando, não fiz nada em você. Aí percebe que às vezes uma pessoa que é muito, parenta muito assim, ela pode ser um bom ator. Aí uma coisa boa da arte marcial que eu vejo, não tem como você ser um ator. Você expressa realmente as suas emoções de onde estão. Então, pelo menos, às vezes você pode fazer um bom teatro, né? Mas na luta não dá pra você fazer teatro, entendeu? Então o praticante, a prática expressa ali, né? Então é interessante, né? Então nesse sentido é uma boa coisa desmascarar. Então você coloca uma máscara na cabeça para tirar outra. Entendeu? Então eu achava isso divertido. Mas e o contrário, além da raiva, a aversão, o medo extremo, porque eu acho que muita gente também tem essa questão, né? Eu acho que eu me coloco até mais nessa posição, em vez de ser um cara mais raivoso, um cara que de tomar um soco, eu acho que eu me encolho no canto, fico com mais medo, e aí isso também é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Eu acho que até mais, na verdade, né? Porque até para qualquer artista marcial, vamos dizer assim, aprender a apanhar talvez seja mais importante que aprender a bater, né? Então eu treinava aprender a apanhar. Eu fazia, você ia caminhando, eu inventei isso. É tipo um quinrim, anda devagarinho, e eu vou batendo no teu rosto devagar. Pam, 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 pam. E você tem que tentar não piscar, se manter relaxado e não mudar o ritmo da tua caminhada. Quando a tua caminhada é muito ritmo, é que você já foi perturbado. Então era muito interessante que daí eu ia aumentando, não machucava. Aí tem uma coisa interessante aí. Porque por mais que eu esteja só encostando, aquilo dói sem doer. Aí tem um ponto assim que você vai entender. Tem um lugar que dói, que é físico. Se você bater forte, dói. Nossa, doeu. Mas tem um lugar que não é físico. É só um impulso da dor.
Entendeu? Sabe, você mostrou a injeção para a criança e ela começou a gritar. Mas você não enfiou a injeção. De onde que ela está gritando? O medo, aí você percebe que o medo e essas emoções, ela vem por um aspecto sutil. Nem é físico, nem é real, porque ainda não aconteceu. E a pessoa já está sofrendo antes daquilo, né? E é muito interessante, porque daí você percebe como é responsivo isso. O que é dor mesmo, você começa a perceber, e o que não é dor. O que é a dor criada pela mente, pela emoção que vem e perturba. Aí quando você aprender a separar, claro, é importante sentir dor. Você vai se machucar, né? Tem pessoas que têm um tipo de doença que não sentem a dor. Aí ela se quebra inteira, né? Não é isso, né? Não é a que eu aguento. O ponto, por exemplo, alguém pode aguentar muito soco também. Aguento golpe, quebro tábua na barriga. Eu faço assim no rosto dele, assim, ó. Pá. Aí ele se perde, entendeu? Por que ele se perde? Ele quebra um caibro no estômago, no abdômen, mas ele não aguenta que eu faça assim nele. Tup. Aí ele se perde, entende? Aí por quê? Porque o que mexe nisso, entende? Mexe em várias coisas, entende? Então aí esse é o trabalho também. Aí você começa, aí você aprende a botar, vir, aí deixa vir. Porque se você sempre retém aquilo é muito difícil, aí deixa vir. A partir que você vem, você começa a conviver com isso e a lidar melhor com essa emoção, com esse medo, com essa questão. E você não luta contra ele. Você não fica julgando, criticando, eu não tenho raiva, eu não posso ter medo. Você não fica nessa moralidade pura, sabe? Que eu não posso sentir nada, né? E que não é bem assim na realidade. Você sente, só que por você deixar ela vir, você aprende a lidar melhor com ela justamente porque você não ficou contendo. E aí ela tem menos poder sobre você. É muito curioso. Quanto mais você contém, mais poder tem sobre você. Porque aquilo vai acumulando e vai crescendo. E quanto mais você deixa vir, e você consegue estar consciente daquilo, menos isso pode te arrastar. Sabe? É como se agora, aquilo está escondido ali. E você não consegue ver, aquilo está te manipulando de alguma forma. Mas quando você descobre, perdeu a graça, entende? Eu achei você. Aí agora não é mais grande coisa, entende? Aí você sente o medo, sente a aflição, sente isso. Mas aí você consegue lidar com isso melhor, né? Aí você consegue usar os artifícios para lidar com isso. Aí eu acho que esse é um treinamento que eu uso também lá. De como aprender a apanhar sem se perturbar. É um termo assim, né? Pode se perturbar um pouco, mas como você aprender a lidar com a perturbação com isso, né? Que talvez como que vai lidar, né? Alguém que entra num ringue, por exemplo, alguém que entra num ringue e vê aquilo tudo tenso, tem que lutar, mas vê um lutador que, tipo, a minha última luta, talvez, ou sei lá, eu tô tão acostumado que nem ligo pra quem tá olhando, aí ele brinca lá dentro, sabe? Um jogador de futebol, por exemplo, você vê jogador de futebol no amistoso, ou ele treinando, nossa, o cara faz de tudo com a bola, aí vai no jogo oficial, parece que não sabe chutar uma bola, parece que se joga melhor que o cara. Por quê? Porque ele criou todo um ambiente agora que foi colocado na cabeça dele. Mas se ele conseguir mudar a posição da mente dele, não. Aqui é como uma brincadeira. Eu posso jogar igual lá, e aí ele relaxa e ele flui. Pode ver grandes lutadores que conseguem estar nesse estado mental, ou grandes atletas, eles conseguem ter um grande desempenho, né? Porque eles conseguem desconstruir essas realidades que ficaram tensas, e ele coloca aquilo como um aspecto mais lúdico. Aí ele consegue também usar mais. E a gente vê que isso que surge é uma emoção, não é dor real. Eu não vou morrer, entende? Então, tudo bem. Aí você consegue lidar com aquilo melhor, né? Claro, às vezes você pode morrer mesmo, então você tem que tomar cuidado. Não é falta de bom senso. É saber diferenciar o que é que vai sentir mesmo e o que é que realmente não é aquilo, entende? Aí você começa a ter essa discriminação que é importante, assim. Como é que é o nome dessa prática? Meditando, levando soco? Meditando, apanhando? Eu não sei, inventei isso, mas não dei o nome ainda, assim. É porque eu lembro de uma história, na verdade, isso surgiu de uma história que o Lama coloca, né, o Lama Santen, contando a história de um professor de arte marcial. Acho que ele vem pelo Zen também, ele tem essas histórias, que era assim, né? Vou resumir aqui. Era um professor muito já famoso, conhecido, e aí ele tinha um mestre mais jovem que queria lutar com ele. Porque se ganhasse desse mestre mais velho, ele ganhava a fama dele, né? Então esse mestre era muito renomado e tal, né? E o mestre mais jovem era esperto, né? Tipo, sou mais jovem, posso ganhar dele e ganho toda essa fama. E esse mestre mais velho aceitou, mesmo em desvantagem física, de idade e tudo. Os alunos todos estranharam dele, né? E quando ele foi lutar,
né? Ele apanhou, o mestre mais velho apanhou do mestre mais jovem. E o mestre mais jovem ficou orgulhoso, né? Tinha raiva, batia em você, que não sei o quê, e os alunos ficaram todos perdidos, né? Meu, mas por que você fez isso se você sabia que, né, não ia dar conta daquilo? Ele disse, não, esse era o último ensinamento que eu tinha para dar para vocês, que faltava. É como apanhar sem se perturbar. Ele está perturbado, mesmo ele tendo ganho. Eu não estou perturbado. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Era o ensinamento mais elevado que ele tinha da arte marcial para passar para eles. Não importa ganhar ou perder, ele se mantém imperturbável, tanto na vitória quanto na derrota. Aí esse sim. Aí esse é um estado mental, vamos dizer, de alto nível. Aí você vê aqueles tibetanos que foram torturados 20 anos, os mestres pelos chineses, entendeu? E saíram de lá mais saudável do que entraram. Aí você pensa, você é torturado 20 anos, a gente tem uma chuvinha, dá um frio aí de Curitiba, que Joinville, a umidade já está sofrendo, né? Pensa você ficar sendo torturado 20 anos e sair com a mente estável, né? Então, esse é um treinamento mínimo que eu tento incluir na arte marcial, né? Pra gente lembrar que é possível uma mente nesse estado, né? Então, como se fosse uma fagulha disso. Então, eu gosto desse exercício porque é algo que pode levar para toda a vida, né? Então, eu gosto desse exemplo e eu criei baseado nessa história do Lama, fui desenvolvendo esse método, assim. Cara, vai ser esse o título, né? Quando eu fizer o corte desse vídeo, vai ser esse o título. Gil, cara, muito obrigado, meu. Você é uma pessoa demais, você sabe a admiração que eu tenho por ti, cara. Muito obrigado aí por ter feito essa live. Eu acho que tem muito mais o que contar, então eu quero te convidar para participar de outra, muito em breve, porque claro. Esse final aqui você estava falando muita coisa e eu estou tendo que interromper. E eu acho que quem tá assistindo tá, pô, mas por que você tá interrompendo? Tô interrompendo porque tem que terminar a live, mas assim, eu acho que tinha muito mais coisa ainda para você nos contar, então te agradeço imensamente aí por você ter participado. E aí eu fico aguardando os teus contatos para estar compartilhando com o pessoal, tá bom? Sim, vamos combinar mais. Obrigado por abrir esse espaço, por convidar, né, e poder... As tuas perguntas também são boas, vou dizer assim, às vezes a gente tem as coisas que dá para falar, mas é o entrevistador que é bom também. Sabe fazer a pergunta pertinente e explora algo que eu nem tinha pensado em falar, entendeu? Então, também eu agradeço a você, né? Então, por ter falado isso, foi porque a qualidade da tua pergunta, que você está entrevistando muito bem aí, ajudou a explorar essas questões que eu nem pensava em falar, porque nem todo mundo me pergunta isso, né? Então, como você explorou essa questão, foi bom, assim. Então, também te agradeço, assim. E fico feliz, eu passo o contato, né? Eu sei que tem um tempo ali no Instagram, de repente ele derruba a gente, né? Então, obrigado pela companhia, pela entrevista, por estar aqui com você, de ver você. Fico super feliz de ver você aqui. Então, é bem legal, assim. É uma alegria para mim, assim. Tá bom, querido. Grande abraço. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí. E um bom final de semana para vocês. E a gente vai inventando mais ideias aí. Tá bom? Tá bom, bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau para vocês.